É possível fazer uma agenda política como a das famílias avançar e ser concretizada em um contexto de grande polarização política e social, como que está acontecendo no Brasil agora? Como que essas mudanças políticas vão afetar o desenvolvimento das pautas das famílias? Vamos ter que esperar anos até ter algum avanço? Vejam, pessoal, a resposta só pode ser sim, é possível. É possível fazer com que uma pauta política avance em um contexto de polarização. Mas é preciso ter estratégia adequada. Veja, mudanças políticas vão fazer com que as prioridades políticas também sejam diferentes. É responsabilidade de quem está trabalhando uma pauta entender essas sensibilidades e saber qual é o momento de avançar cada frente. A pauta das famílias, ela não é um slogan. Não estamos falando de um slogan de defesa da família. Ela tem uma série de desdobramentos, uma série de propostas, uma série de diálogos e de intersecções com as necessidades reais das famílias. Todas elas precisam avançar. Nós já publicamos. Vocês podem clicar. Cuidar de quem cuida, Family Talks, a nossa agenda de trabalho. Agora, há momentos mais favoráveis para avançar uma proposta e há momentos em que outras vão poder avançar com mais flexibilidade. Pega a nossa pauta da família como exemplo, o tema da autonomia familiar e da liberdade. Esse parece ser um pouco mais alinhado com o discurso de direita. E é natural que políticos mais desse espectro estejam mais interessados com pautas desse tipo. E aí, quando eles estão no governo, é esse tipo de pauta que tende a avançar mais. Pautas de defesa social, de garantia de direitos e de desenvolvimento social parecem ter mais afinidade com um discurso de muitos políticos de esquerda. Então, em momentos em que esses grupos políticos estiverem no poder, pautas mais relacionadas a essa terão mais chances de prosperar. Embora essa seja uma divisão grosseira, não é assim, né? Essas divisões elas têm muitas imperfeições, mas para dar uma referência do que está no debate público. Então é natural que uma série de prioridades que nós vimos haver oportunidade de avançar, agora elas vão ser menos importantes em função do contexto. E a nossa responsabilidade como agentes da pauta das famílias é fazer com que outros temas avancem, que serão muito mais bem recebidos no novo governo, e priorizar isso para que a pauta de forma geral avance. Nós temos que ter uma visão de longo prazo. Se nós pensarmos nesse cenário de polarização sempre no curto prazo, não vamos conseguir fazer com que pauta nenhuma avance. Ou nós vamos ter que esperar 4 anos a cada mudança que acontecer para ter algum avanço concreto. Isso não é possível. Cada dia conta, cada semana conta. É preciso um avanço consistente em relação à direção que nós queremos, que é transformar a vida das famílias através desse apoio público, criando melhores condições para que cada família se desenvolva. É essa transformação pela qual a Family Talks trabalha. Uma forma de entender isso é pensar em pautas que hoje são muito importantes, por exemplo, a pauta ambiental. Faz algumas semanas, os líderes de governo de todo mundo estavam reunidos no Egito para debater uma pauta ambiental. É uma das prioridades em todos os países. 50, 60 anos atrás não era. Foi construída essa agenda através de pesquisa, através do intenso trabalho de lobby, organizações sociais se mobilizando, políticos que vão aderindo a isso, e é natural que determinados grupos políticos tenham simpatia com uma parte dessa agenda e outros com outra parte dessa agenda. A inteligência dos grupos que coordenam esse trabalho está em fazer com que haja avanços, seja quem estiver no poder. Essa é a perspectiva de trabalho que nós temos em Family Talks. Nós temos que ter a capacidade de entender qual é o momento que nós estamos vivendo e quais são as propostas mais adequadas a esse momento. Nós não estamos mudando a nossa perspectiva, a nossa agenda de trabalho, cuidar de quem cuida, está publicada no nosso site. Basta entrar lá e ver. A nossa pauta é a família, o nosso partido são as famílias. Agora, vai ter momentos em que vai ser mais provável avançarmos determinada parte da agenda e outros em que outra parte vai. Então é importante ter um ótimo relacionamento e ter a confiança de muitos grupos. Isso não significa uma adesão. Vai ter momentos em que um político que pode trabalhar conosco vai estar do nosso lado e um momento em que estará contra. E depois ele pode voltar a estar do nosso lado. Nós precisamos ter essa credibilidade. A pauta das famílias não pode ter inimigos.
Aspectos dela podem ter determinadas oposições, mas nós temos que conseguir saber construir. A estratégia é clara, é trabalhar com os grupos de afinidade por tema. Ao invés de vender um pacote completo como um supermercado, nós não podemos pensar, e nenhum varejista está lá vendendo a loja dele inteira. Nós vamos lá, compramos o que precisamos, vamos até as prateleiras e escolhemos os produtos que mais nos adequam. E na pauta das famílias é a mesma coisa. É lógico que os políticos querem estar trabalhando em prol das famílias, mas vão ter determinadas propostas que vão agradar mais a uns e outras que vão agradar as outras, como uma grande prateleira. A inteligência nossa é saber o que oferecer em cada caso, o que priorizar. Com muita transparência, fiéis aos nossos princípios que estão publicados, todos podem ver. Essa é a metodologia de trabalho. É uma certa capacidade de entender o momento de cada coisa. Isso é importante para tudo na vida, é importante e decisivo na política. Então nós temos que construir consensos. E fundamental, a pauta ela parte de propostas concretas construídas a partir de problemas reais das famílias. Olhando para os problemas reais, nós vamos ter condições de entender de forma muito mais clara e de forma muito mais contundente quais as propostas que precisam avançar. E aí nós criamos espaços de diálogo, de entendimento comum a respeito dos problemas. É nisso que nós estamos apostando. Por isso que Family Talks está metido em pesquisa, porque é necessário para entender realmente os problemas que afetam a vida das famílias brasileiras e, a partir desse entendimento, construir as melhores propostas, de uma maneira que nós vamos conseguir convencer mais pessoas disso. Também é parte da estratégia. Então esse é o conjunto. É possível trabalhar desde que haja uma disposição sincera de trazer contribuições para os políticos que estão no poder ou em funções que são mandatários, enfim, com uma clareza muito clara que o que nós queremos é gerar os benefícios para as famílias nos quais nós acreditamos. Esse é o nosso compromisso. Manteremos esse compromisso em qualquer circunstância, é isso que vai trazer resultado. Temos que pensar em 10 anos, em 15 anos, o que a sociedade precisa para as famílias, o que a sociedade precisa entregar para as famílias, qual é o papel do Estado nisso, que política pública pode ter um efeito efetivo de longo prazo no desenvolvimento das famílias. É nisso que nós estamos acreditando, é para isso que nós trabalhamos, em qualquer contexto. Isso também nos ajuda a construir reputação e credibilidade, das pessoas saberem em quem confiar nesse caso. Nós precisamos ser parceiros confiáveis. E isso vai superar o poder das polarizações, ainda que haja alianças e oposições eventuais. O que não pode haver são inimigos da bandeira das famílias. E o nosso trabalho é fazer com que cada vez mais pessoas, mais gente da sociedade, mais políticos estejam aí. É possível fazer muita coisa. A história de Family Talks prova isso que eu estou conversando. Nós temos um histórico de envolvimento bastante amplo com políticos, com influenciadores, com pessoas dos mais variados espectros políticos e ideológicos. E é assim que nós vamos continuar, porque esta é a única maneira de fazer com que a pauta das famílias seja levada a séria. Nós temos que ter a capacidade de fazer com que ela seja levada a séria por todos, ainda que haja preferências por uma pauta ou por outra, mas de forma geral tem que ter avanço sempre. Esse é o nosso compromisso. Nós acreditamos que isso é possível fazer, a nossa história mostra que nós temos condições e contamos com o apoio de cada uma que está assistindo esse vídeo e que acredita que a família é prioridade para o nosso país. Eu convido você a curtir, deixar o like, se inscrever e divulgar, compartilhar esse conteúdo com familiares, com amigos, que vocês acreditam que possam se interessar pela pauta das famílias e fazer com que mais pessoas conheçam o trabalho de Family Talks, pois só assim nós vamos conseguir fazer com que a pauta das famílias seja uma prioridade tão grande que supere as polarizações. Um grande abraço.